E vamos para a notícia que está abalando o mundo da bola aí nas principais capas de jornais do meio futebolístico. O Flamengo acerta a contratação de Samuel Lino, que se tornará o reforço mais caro do clube. Vamos ver os valores. Depois de esfriar interesse por Tati Castellano da Lazio da Itália, o Flamengo decidiu investir pesado e acertou a contratação de Samuel Lino. O atacante brasileiro do Atlético de Madrid da Espanha agrada muito a comissão técnica do Felipe Luiz. Dando continuidade à reportagem, além de oferecer um salário atrativo para o atacante deixar a Europa e retornar com a família ao Brasil, o Flamengo também vai comprar os direitos econômicos que pertencem ao Atlético de Madrid. O clube avaliou o tamanho do investimento e fará a contratação mais cara da sua história. São cerca de 22 milhões de euros, 143 milhões de reais, mais meta por bônus por metas. É muito dinheiro aí sendo investido. Bota aqui nos comentários. Vale a pena o Flamengo investir pesado? Vai fazer um timaço. Flamengo Legends, né? Tá vindo aí. Pelo jeito vai ser o maior time da história, o maior elenco da história, né? Até o momento. E Emerson Royal e Saul Niguez serão apresentados à torcida do Flamengo no Maracanã nesse domingo, dia 27. Dando continuidade à notícia aqui no site do GE, Raul Niguez e Emerson Royal já têm data oficial para encontrar a torcida do Flamengo pela primeira vez no Maracanã. Os dois reforços do rubro-negro vão ao estádio do próximo domingo, dia 27, na partida com o Atlético Mineiro pela 17ª rodada do Brasileirão. O planejamento do clube é apresentar os reforços aos torcedores no estádio. E você viu? O Hulk recebe cartão inusitado e fica indignado com o árbitro. É doido. Acabou virando meme. Olha o meme. Eles conversaram ali, trocaram abraços, apertaram as mãos, mas no final o Hulk recebeu um cartão amarelo e ficou indignado. O atacante recebeu um cartão amarelo bastante inusitado antes das cobranças dos pênaltis entre Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga em partida da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira na Arena MRV. O jogador do Galo conversava com o árbitro uruguaio Esteban Stoichs, não sei se é esse o nome. Os dois chegaram a trocar sorriso e se cumprimentaram no fim do diálogo, mas tudo terminou com uma cena curiosa. Foi essa cena aqui. Lucas Paquetá será absolvido de acusação de envolvimento com aposta, de jornal inglês. Fontes ligadas ao The Times afirmam que meio do West Ham será liberado pela Federação da Inglaterra para seguir jogando. O staff do jogador não foi avisado. Vamos dar continuidade à notícia. O jornal The Times da Inglaterra afirmou no fim da tarde desta sexta-feira que Lucas Paquetá será absolvido das acusações da Premier League de envolvimento com as apostas esportivas. A decisão oficial do Football Association FA era esperada ainda nesta sexta-feira, mas não aconteceu. Caso se confirme, a Federação Inglesa arcará com o custo dos honorários advocatícios de Paquetá, que podem chegar a cerca de 90 milhões de reais. Você reclamando de advogado, olha o advogado Lucas Paquetá aí. Tá caro, hein? De acordo com a publicação, o veredito será anunciado na próxima semana. O West Ham e a FA foram procurados pelas reportagens e se recusaram a falar. O GE ouviu o staff do jogador, né, que não foi avisado da decisão. Bom, até então ele não foi comunicado, que foi adiado a decisão aí para saber se ele qual punição ele terá, né, ou se será absolvido. E agora as maiores vendas do futebol brasileiro no ano foi Vitor Reis, Luiz Henrique, Rios, Wesley e Arias. Veja as maiores vendas do futebol brasileiro no ano. Lateral do Flamengo é negociado por 25 milhões de euros e entra no top 5 de maiores vendas de 2025. Jogadores do Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras marcam presença na lista. As maiores vendas do futebol brasileiro em 2025. Vitor Reis, Luiz Henrique, Rio, Wesley e Arias. Veja as maiores vendas do futebol brasileiro no ano. O lateral do Flamengo é negociado por 25 milhões de euros. Entra no top 5, as maiores vendas do futebol em 2025. Jogadores do Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras marcam presença na lista. Vamos ver a lista aqui e a principal notícia.
O futebol brasileiro segue exportando grandes talentos para o exterior, faturando pesado. O lateral Wesley do Flamengo foi o último jogador negociado com um clube de fora do país. O jogador foi vendido para o Roma da Itália por 25 milhões de euros, 172 milhões de reais, 162 milhões de reais. Outros 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões em meta. O valor, apesar de alto, não é recorde nesta temporada. O que não foi o mais caro, né? A maior venda deste ano também foi de um defensor. O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi comprado pelo Manchester City por 37 milhões de euros, cerca de 232 milhões de reais. Ele deixou o Verdão após disputar somente 22 jogos pelo time principal, com 2 gols marcados. Dando sequência, na sequência aparece uma negociação do Botafogo, o atacante Luiz Henrique, que foi vendido ao Zenit da Rússia por 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. Outros 2 jogadores do Glorioso aparecem no ranking. Thiago Almada, que estava emprestado ao Lyon, foi comprado pelo Atlético de Madrid da Espanha por 21 milhões de euros fixos, cerca de 135 milhões de reais, 506 ainda. Já o jogador de Jesus foi comprado pelo Nottingham Forest por 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais, 8. O dinheiro das vendas do Glorioso é encaminhado para o Caixa Único da Eagle Futebol, empresa do multiclubes do americano John Textor. A tendência é que parte das cifras seja utilizado pelo Alvinegro para o capital de giro e resolver pendências operacionais, como pagamentos de premiações e reforços de estruturas do dia a dia.